em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 369. Eu sou Rafael Arinelli e estamos em busca de nós mesmos. Olá, eu sou Paloma Bernardi e sempre busco as estrelas, mas sempre com os pés no chão. Olha, adorei. A frase. E eu sou Daniel Cury e começar a carreira gravando com a Xuxa é sinal de que você vai fazer sucesso. Pois é, olha só que legal, hoje finalmente estamos aqui neste podcast 369 para bater um papo com Paloma Bernardi, essa atriz sensacional que já fez videoclipe, já fez série, já fez cinema, fez TV e tem muita coisa para contar pra gente. A gente trouxe ela aqui justamente para falar sobre carreira, arte, vida, né? Vamos bater esse papo bem aberto aqui sobre tudo isso que envolve nossas vidas. Paloma, eu queria primeiro de tudo agradecer sua presença aqui com a gente. Ficamos muito felizes quando você aceitou, né, o convite para vir aqui. É uma honra ter você aqui, então queria primeiro de tudo agradecer. Oxe, eu que agradeço. Obrigada, eu tava esperando esse encontro ansiosamente, né? Eu sempre acompanho vocês, sempre papo super interessante. Tava aqui na filinha de espera. Quando chegou a minha vez, eu falei, opa, até me preparei aqui. Coloquei até o meu melhor look. Vocês não estão vendo, mas eu tô assim, arrumadinha pra esse papo. Que legal. As desvantagens do podcast, tá vendo? Mas fica na imaginação, tem isso, a imaginação que a gente fala aqui faz com que as pessoas imaginem como é que a gente tá, como é que a gente é. É verdade, e essa é uma das vantagens, tá vendo, do podcast, é vantagens e desvantagens. É, né? É assim que funciona, mas isso que é legal, né? A pessoa imagina quem é o dono da voz, né? Quando ouve o podcast. É verdade. Tem gente que vê a gente nas redes sociais e depois fica, nossa, nunca imaginei, sua cara não combina com a sua voz. A gente que ouve o podcast vai sempre falar, tá bom, né? Muito bem, vamos bater esse papo aqui com a Paloma, então, logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Não é toda hora que a gente fica trazendo ator aqui, né, pra gente conversar. A última grande personalidade que a gente trouxe aqui, de ator, atriz e tudo mais, foi Denise Fraga. Agora estamos aqui com Paloma Bernardi e você que está aí acompanhando essa conversa, você precisa mandar seu comentário, né? Até para mostrar se você gosta ou se você não gosta, o que você acha desse tipo de entrevista. Porque pra gente aqui, né, Dani, é riquíssima, né? Exatamente, a gente adora falar sobre temas, falar sobre a carreira e depois ampliar, né, as conversas e falar sobre coisas importantes, mas você precisa dizer o que você acha, repercutir também assim, o seu pensamento sobre isso e contar pra gente o que você aprendeu também com essas pessoas, né? Exatamente. Para fazer isso é muito simples. Você pode mandar um e-mail aqui pra gente, contato@cinemação.com. Mandando esse e-mail chega aqui pra mim e pro Dani, a gente já separa ele aqui e vamos ler seu comentário no próximo podcast. E a gente está recebendo muito comentário bacana durante a semana. Então vale destacar que a galera realmente tá saindo do armário. Se a quarentena serviu para alguma coisa, foi para tirar esse povo do armário, hein? Pro povo ter tempo de escrever e-mail, comentário longo, super legal. Mas pode ser curto, tá, gente? Pode ser no Twitter, pode ser rapidinho também, se você quiser. Exatamente. E hoje a gente vai exemplificar isso aqui. Então manda seu e-mail, né, para contato@cinemação, ou você pode também visitar o nosso site cinemação.com. O nosso site, o site mesmo, completou 10 anos. Sem noção disso? Eu tô em choque. 10 anos é muita coisa.
É muita coisa. Isso significa que eu e o Dani, a gente começou escrevendo pro site ali e tal, o Henrique também participava, e hoje a gente tem mais de 15 autores lá escrevendo pro site diariamente para vocês. Tem podcasts, tem críticas, tem vídeos, tem colunas, tem notícias de entretenimento, tem um espaço reservado apenas para Netflix, tem séries, tem muita coisa bacana. Então, por exemplo, você tá aí, não sabe o que fazer, quer saber um pouco mais do entretenimento? Bom, tem artigo lá que a gente publicou recentemente, 9 filmes que se destacaram no Festival de Cannes. Você pode ir lá, ver esse post, ver quais são os filmes e, melhor ainda, assistir eles, porque eles estão a um clique de você. Além disso, temos um artigo muito bacana da nossa colunista Marina Rodrigues, que escreveu sobre o futuro da meia entrada, que ele pode estar ameaçado, e ela discorre sobre isso. Eu tô adorando os textos da Marina, são super didáticos e tal, e você vai realmente colocar aí as suas engrenagens mentais aí para funcionar. Tem ainda a crítica sobre Scooby-Doo, tem o podcast Nosso Irmão aqui, né, do Cinemação, Geração M, que também tá lá para você ir lá e escutar. Tem muita coisa bacana para você consumir no cinemação.com. Lembrando que você sempre pode contribuir ainda mais com a gente por meio de uma contribuição financeira. Ao fazer isso, você vai ser um padrinho ou uma madrinha do Cinemação. Para fazer isso, é só você entrar no cinemação.com/contribua e escolher uma plataforma que for melhor para você, escolher o valor que você acha que a gente merece ou que você pode contribuir, e esse valor é a partir de R$1, então com R$1 você já vira madrinha ou padrinho do Cinemação, e você, ao fazer isso, você vai receber presente todo ano da gente e você vai participar do Cinemação Premiere, que é um grupo no WhatsApp e no Facebook, que o pessoal interage, troca ideia, comenta coisa, enfim, faz amizade e tudo mais. Então seja um patrão ou uma patroa, um padrinho ou uma madrinha do Cinemação, é só entrar no cinemação.com/contribua. Lembrando, né, temos 2 lembretes aqui para vocês que é sempre importante da gente fazer. O primeiro deles é que estamos no Telegram. Então, se você quer receber notícia fresquinha, né, notícia quente, notícia que a gente acha muito importante que você consuma, né, vai lá no Telegram, procura por Cinemação, nosso grupo tá lá, o grupo tá chegando a mais de 100 pessoas, então tem muita gente lá, muita coisa legal saindo, e o melhor, todo final de podcast, o Dani manda um áudio lá pra falar de suas impressões sobre o podcast, né, Dan? Tipo uma prévia quentinha do podcast. Exatamente. Então ainda tem isso lá no Telegram. Eu vou fazer, se houver manifestações, eu farei, mas se não houver, vai ficar isso a cargo do Dani por enquanto. Então é isso aí, vai lá no Telegram. Além disso, né, é importante da gente lembrar aqui também o nosso parceiro, né, Dani, o Topázio Cinemas, que está fechado por conta da quarentena, mas que está em constante inovação. O Topázio está super ativo nas suas redes sociais, está sempre produzindo alguma coisa. O Dani já esteve lá numa live discutindo O Poço, e eu estarei numa live lá em breve. Não vou dizer ainda quando e tal, porque, né, é surpresinha, mas em breve estarei lá numa live também, né, Dan? Exatamente, participando de live para interagir com a galera. E porque tá todo mundo com saudade do Topázio, né? Que é o cinema que a galera lá de Indaiatuba e de toda a região do entorno vai pra ver os filmes, e a gente tá morrendo de saudade deles. Exatamente. Então, mesmo que você não seja da região, vale a pena, vai lá, dá uma força pra galera, segue eles, comenta, participa e tal, porque eles sentem esse carinho, eles estão reformando o cinema, estão se preparando pro momento, no futuro, quando puder voltar, eles estejam prontos pra isso. Então vai lá, procura pelo Topázio Cinemas. Chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários pra gente, cara, tem muito comentário bacana. Sério, vocês estão de parabéns. A gente tá sentindo o calorzinho no coração. A gente tem que agradecer aqui, por exemplo, o Moreno Vasconcelos. Ele mandou um comentário no YouTube. Sabe por quê? Porque no YouTube a gente publica todos os nossos episódios. A gente coloca os episódios lá do nosso podcast. A galera pode ouvir por lá, porque tem gente que não gosta, né, de ter agregador de podcast e tudo mais. Então tá lá no YouTube, super simples. Ele sai um pouco depois do podcast normal, mas você pode acompanhar o Cinemação no YouTube. Então, o Moreno deixou um comentário no podcast 361, 12 Homens e uma Sentença. E ele falou o seguinte:
O interessante é que o filme também fala sobre a questão da liderança, pois o personagem do Henry Fonda se tornou uma espécie de líder, que ao invés de enfiar os seus argumentos goela abaixo dos outros, ele os incentiva a pensar e argumentar por vontade própria. É isso aí, Morena, é verdade. Isso é outro ponto desse excelente filme aí, 12 Homens e uma Sentença, que é uma aula de cinema. Quem quiser entender um pouco mais de roteiro, narrativa e tudo mais, recomendo. 12 Homens e uma Sentença, depois você ouve lá o nosso podcast. E eu tenho aqui o comentário da Bianca Valença. Ela comentou sobre o podcast 347, sobre A Vida Invisível, só que ela mandou um e-mail pra gente, um e-mail super legal, e ela escreveu o seguinte, é maravilhoso o e-mail que ela mandou. Foi o seguinte: olá pessoal do Cinemação, meu nome é Bianca, sou tradutora e moro em São Paulo. Sou ouvinte assídua do podcast desde que assisti ao filme Mãe, que por ser um filme muito intenso e cheio de significados, me fez buscar por novas opiniões sobre o assunto no podcast de vocês. Gosto muito da dinâmica entre o Rafael Arinelli e o Daniel Cury, que transmitem seus conhecimentos de uma forma clara, concisa e muito divertida e conduzem os excelentes convidados sempre com maestria. Já virei fã da Bianca, né? Opa, eu também. Maravilhoso. Ela continua assim, ó. Decidi sair do armário e enviar meu agradecimento a vocês após ter ouvido o episódio 347 sobre o filme A Vida Invisível. O filme é lindo, profundo e elucida o universo feminino de maneiras incríveis. Eu sorri, chorei e me emocionei durante todo o filme com o destino das duas irmãs. Ao acompanhar o filme, consegui visualizar mais claramente a vida das minhas avós, que casaram cedo, tiveram vários filhos e acabaram desistindo de seus sonhos pessoais em nome da manutenção da família. Não consigo agradecer suficientemente a essas mulheres incríveis que, como Guida e Eurídice, lutaram cada uma à sua maneira para ter a chance de realizar seu destino como desejavam. Gostaria de ressaltar que, devido à gloriosa indicação das convidadas do podcast, li avidamente o livro do qual o filme foi adaptado. Achei a história bem diferente, onde temos uma Guida mais calma e que tenta se adequar às normas, e uma Eurídice que se rebela à sua maneira. Mas é realmente uma obra belíssima e indico a todos a leitura. Agradeço demais a dedicação de vocês com o podcast, pois ele abre novos horizontes para esta pseudo-cinéfila que vos escreve e me incentiva cada vez mais a continuar desbravando o maravilhoso mundo do cinema. Abraço a todos e até o próximo episódio. E é isso, é por comentários como esse que a gente faz podcast toda semana. É verdade, que demais. Qual é a próxima vacinação? Água Azul. Algum reporte de contaminados por lá? A gente tentou falar com o médico local por dias, mas ainda nada. É como se o vilarejo fosse fantasma. Estranho. Paloma, hoje o objeto aqui de estudo, né, é você, sua carreira, sua visão de arte e tal. Então eu queria começar esse papo justamente dando um passo lá atrás. Afinal de contas, você começou na carreira como atriz e tal muito jovem, né? E eu queria saber de onde que veio isso. Você nasceu com uma coisa assim de, eu gosto de câmera, gosto de atuar, ou você foi estimulada a isso? Olha, eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, desde que eu me entendo por gente, porque eu comecei a trabalhar com publicidade, eu tinha 4 anos de idade. Uhum. Primeiro comercial, assim, era criança ainda. Então, e é aquela típica história, mãe passeando no shopping, tava rolando um teste para uma loja de roupa infantil, fiz o teste e aí desfilei para aquela marca, tinha uma dona de agência infantil, e aí eu já não parei mais, porque eu comecei a fazer teste, e fui sendo aprovada, e então a minha brincadeira de criança era estar na frente das câmeras, e como criança, óbvio, não tinha ainda lapidado dom nenhum, era muito por feeling, muito espontâneo, né, e minha mãe falava que eu era muito exibidinha, assim, de querer fazer as coisas, eu queria estar à frente das coisas, das câmeras, e foi dando certo, era a minha brincadeira mesmo, e eu brincava muito também na frente do espelho, eu sempre contava histórias, assim, nunca era, dentro de casa não era a Paloma, era sempre um personagem, a mãe da bonequinha X, e tinha namorado, enfim, eu tava atuar era a minha brincadeira de criança. Então, acho que não tinha que fugir muito. Posso já começar até com uma pergunta temática, assim? Porque é um negócio que a gente já... É um assunto que já passou aqui no podcast por várias pessoas. E é sempre legal ver
que vocês acham e tudo mais. Sobre essa questão do talento e da transpiração, sabe? Você acha que ter começado desde pequeno aflorou esse talento que você já tinha, ou você acha que é mais uma questão de prática quando a gente pensa na atuação de uma forma mais ampla, assim? Como que você vê quando falam assim, ter talento para atuar? Você concorda com isso, ou você acha que não, que é uma questão de prática, de técnica, enfim? Eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, assim. Quando a gente é criança, a gente ainda não sabe, né, o que a gente vai ser de fato. Mas a gente já vai mostrando, de alguma maneira, o que a gente prefere, se é humanas, se é exatas, né, se a gente, gosto de me comunicar, gosto de falar, gosto de dançar, E claro, acho que os pais interferem muito nesse sentido, né? Meus pais sempre me apresentaram as artes, né, como meio de educação. E eu era feliz ali. Então, acho que quando a gente trabalha com algo que nos faz feliz, já não é um trabalho, né? Já é uma gratidão, já é um presente que a vida nos traz, assim. Então, eu acredito que, no meu caso, eu acho que eu fui lapidando isso aos poucos, esse desejo que despertou em mim, fui lapidando e estudei para ser atriz de fato. Quando eu entendi que aquilo era o que eu queria viver na minha vida, eu fui buscar formação de artes cênicas e tudo mais. Porém, tem pessoas que têm caminhos diferentes, né? Tem pessoas que se descobrem atrizes e aí, às vezes, não tem o talento, não tem o dom, mas buscam tanto, né? Praticam tanto que podem também chegar a algum lugar, conquistar algum espaço. Então, acho que os dois caminhos, eles são possíveis, né? Acho que um pede o outro. Essa coisa da transpiração, ela é interessante, porque realmente é uma prática, né? E você estava falando sobre a questão da formação e tal. Uma coisa que me chamou a atenção, buscando aqui, né, saber sobre a sua história e tal, é que você começa muito jovem e aí depois você tem um período ali que você se afasta um pouco dessa carreira artística. E aí você fica mais centrada nesse mundo, né, normal que a gente vive aqui. O mundo dos normais. Mas aí você vai estudar, você vai fazer faculdade e tal. O que aconteceu nesse período dessa interrupção? Porque isso era uma coisa que já fazia parte do seu cotidiano, né? Sim. A verdade é que eu nunca desisti de ser atriz. Eu desde pequena, porque a minha primeira novela, eu vinha fazendo publicidade, né, dos 4 tudo, e a primeira novela foi com 11 anos. Foi quando eu me vi dentro de um estúdio mesmo, dando vida para um personagem, rotina de roteiro, de gravação. Então aquilo me deu certeza. Só que aí, dos 11 anos pra frente, existe aquele período de transformação mesmo, da menina mulher, da pré-adolescente pra adolescente. Então eu comecei a usar aparelho, eu comecei a ter espinha, aquela fase. E aí a publicidade já não estava mais me abraçando nesse lugar, na hora de concorrer nos testes, enfim, não era aprovada. Então eu comecei a receber alguns nãos. Isso, num primeiro momento, acho que em toda a carreira, né, os nãos que a gente recebe, nos dói, né? Mas nós somos, né, meu coração aqui é de manteiga, então a gente sofre. Mas, em algum lugar, eu me fortaleci com esses nãos e não desisti, porque eu falei, bom, agora eu não consigo porque eu tô de aparelho, tô com espinha, eu tenho que cuidar da minha pele, eu tenho que cuidar dos meus dentes, mas eu não vou parar de estudar. E eu continuei ainda respirando a arte de alguma maneira. Eu fui fazer os cursos de teatro, me formei também em rádio e TV, já na faculdade, porque tem todos esses bastidores que também me encanta, e eu também pensei, poxa, a vida do ator é muito estável, poxa, quando eu era criança eu fazia um monte de coisa, agora eu não tô fazendo nada, e o amanhã, como é que vai ser? Vou fazer uma faculdade que eu possa me expressar artisticamente, mas por um outro olhar, por trás das câmeras. Mas ainda no meu pensamento era, eu vou ser atriz, eu ainda sou atriz, vou ter meu espaço, vou correr atrás. E aí eu acho que as coisas acontecem tudo no momento certo também, porque eu, quando adulta já, foi quando as coisas começaram a rolar pra mim, principalmente no Rio de Janeiro. Então, se tivesse acontecido antes, talvez eu ia desestruturar minha família, minha mãe ia ter que ir comigo pro Rio, meu pai ia ter que ficar com os meus irmãos em São Paulo, eu ainda era muito inexperiente, e eu acho
acho que as coisas aconteceram na hora certa, sabe? Então, o meu primeiro sim, assim, já adulta, eu tava morando sozinha no Rio de Janeiro, então foi um passo de independência, de maturidade, de conquista, e com um conhecimento mais sólido, né, para poder botar em prática. Uhum. É interessante você ter ido para essa parte mais técnica, né, de assim, rádio e TV e tal, porque você foi aprender um pouco até do business, né, de como se tem ali, que é um conhecimento que às vezes não permeia toda a classe artística, né? Uhum. Foi maravilhoso fazer essa faculdade, porque hoje eu posso fazer os meus projetos, hoje, minimamente ou não, eu tenho noção de direção, de produção, de figurino, de cenário, de direção de arte. São tantas as funções por trás das câmeras que o público às vezes não enxerga, não vê. A gente tem levantado muito a bola, né, da classe artística no modo geral, não só os atores que estão ali à frente, né, dando a cara a tapa no produto, mas tudo aquilo que acontece em volta, né, e são tantas funções necessárias, é uma engrenagem que precisa funcionar muito bem para que o produto final seja perfeito e a gente toque o coração do público de alguma maneira. Então, isso me encanta, tirar do papel um projeto e fazer se tornar realidade. Isso me faz muito bem profissionalmente também. Então, de alguma maneira, quando eu estou atuando, eu consigo dialogar com os câmeras, eu entendo o que o iluminador está me pedindo, o que o pessoal do áudio, esse universo que a gente está aqui agora, né, de podcast, eu entendo, eu percebo o que vocês precisam, o que a gente sente, como é que chega no telespectador, no ouvinte. É mágico, né? É lindo. Então, é muito bom. Quanto mais eu conhecer esse universo, seja por trás das câmeras ou por frente das câmeras, para mim, melhor. Acho que enriquece o trabalho como todo. E você chegou a trabalhar já em algumas teatro, né? Com algo mais que não fosse só da atuação? Como que foi? Sim. Durante a faculdade, eu não fiz estágio, porque eu estava fazendo testes voltados para atuação, mas eu fui atriz de todos os meus amigos, os grupos de TCC. Eu que atuava, eu que apresentava, eu estava ali sempre na frente das câmeras. E eu fazia produção de teatro, eu produzia algumas peças de BH, então eu fazia a produção local, toda a logística dos ensaios, restaurante, hotel, toda produção mesmo, assim, tipo, vamos ralar, vamos fazer acontecer, de conseguir patrocínio, de conseguir apoio, de viabilizar a pauta em algum teatro X, Y, Z, e cenário. Eu gosto de colocar a mão na massa, e isso eu sempre, principalmente em teatro, né, que teatro é algo mais coletivo. Então, a última peça que eu fiz também agora, eu sempre me coloco à disposição, assim, para ajudar no que eu tenho conhecimento, no que eu posso somar. Enfim, acabou a peça de teatro, não sai tipo atriz, tchau, gente, obrigada. Né? Não, vamos desmontar montar o cenário. Exatamente. Só para confirmar, a última peça que você fez foi Eles Não Usam Black Tie. Isso, do Gianfrancesco Guarnieri. Legal. Que legal. Tem uma coisa na parte da atuação que eu vi uma declaração um tempo atrás do Wagner Moura, né? E ele falando justamente sobre como é diferente a atuação de, por exemplo, a atuação ou escrever e tal, dentro do mundo audiovisual, né? E de interpretação como todo do teatro e tudo mais. Ele falava sobre essa questão de que, por exemplo, a hora que você pega um personagem pra você e no roteiro tá ali dizendo que ele tá chorando, que ele tá nervoso e tudo mais, você precisa aflorar aquele sentimento dentro de você. Então você começa a tremer, sua mão fica suada, você tem que transbordar aquele sentimento ali que foi dito pra você. E aí quando tem o corta do diretor, você ainda tá com aquele monte de emoção em você, assim, não é um botãozinho de liga e desliga, que é um pouco disso que você tava falando agora, né? Então eu queria saber um pouco sobre essa sua construção como atriz, assim, porque uma das coisas que me chama a atenção na sua biografia é justamente como você passou por tantas coisas diferentes. Você faz comédia, você faz drama, tem suspense, né, série na Netflix com suspense e tudo mais. Você consegue caminhar por tantas áreas. Eu queria saber como que é pra você essa construção, sabe? Como você consegue se equilibrar nos personagens também. Olha, eu fico muito feliz de você me ver de fato
em todos esses lugares, assim, porque um dos desafios dos atores é esse, é você poder mostrar e provar que você pode ser além daquilo que você apresenta no primeiro momento, né? Olham pra mim e falam, a Paloma, ela é esse tipo de personagem. Não, eu quero ser esse, mas eu quero ser o outro. E caminhar no teatro, no cinema, na TV, nas séries, pra mim tudo que eu já fiz assim foram presentes e quero continuar nessa jornada. Cada trabalho, eu acredito que tem um processo diferente, tem uma construção diferente, apesar dos princípios básicos serem os mesmos de atuação, mas existem métodos diversos que a gente pode utilizar para cada trabalho. E eu acredito muito que existe um diálogo muito grande com cada diretor, com cada preparador de elenco. Hoje cada vez mais tem um preparador de elenco, né? E aí a gente vai encontrar quais são as ferramentas que a gente vai usar naquele trabalho X, Y e Z. E o nosso ofício de atuar é a gente emprestar para o personagem as nossas emoções, os nossos pensamentos, o nosso corpo e muitas vezes a nossa alma, inclusive até o nosso subconsciente. Isso eu venho estudando, tenho feito um curso agora de um método muito legal de atuação que trabalha exatamente as nossa memória sensorial, né? Nós todos, se você for remexer dentro de você, você vai encontrar memórias da sua infância, da sua adolescência, memórias boas, memórias tristes, memórias que te deixaram com raiva, com alegria. E isso tudo, se a gente cutucar, são gatilhos que a gente vai, né? Isso que você falou do Wagner Moura. Nossa, a gente lê no texto, tem que chorar, tem que estar nervosa, tá com raiva. Não é simples, não é simplesmente ler um texto, né? A gente tem que sentir, a gente tem que pesquisar. Então é um trabalho muito profundo mesmo, dependendo do personagem, que mexe com os nossos sentimentos pessoais. Então, assim, com certeza tem um pouquinho de Paloma em cada personagem que eu faço. E com certeza fica em mim muito dos personagens que eu fiz. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de construção que começa numa leitura simples de mesa e que finaliza no resultado final na televisão, no palco e tudo mais. Mas é bem complexo, é difícil. O que foi? Fala, Rosângela. A Morena, ela tem um alicate nas coisas dela. Ela vai te ferrar. Quer dizer, então, que você tem um alicate, Morena? Não é o que ela tá falando, Russo? Tem sim, Russo. Eu vi. Ela tem um alicate misturado ali com as roupinhas dela. Você falou que cada um tem as suas, né, diferenças. Você acha que existe essa coisa de no teatro e no cinema você ter mais tempo, você ter mais um preparo, né, com mais tempo, e na novela, por ser essa coisa de capítulo todo dia e tal, tem algum tipo de perda e ganho de um estilo pro outro, assim? Pensando mais na TV, né, assim, pensando na novela, que é aquela coisa que são textos diferentes todos os dias, enquanto que no teatro e no cinema você vai estar num só texto por um período mais longo. Como que você vê essa coisa do, vou trabalhar essas emoções dessa personagem, mas cada dia é uma cena diferente, assim? Como que funciona esse processo mesmo? Você acha que você vai moldando melhor a personagem ao longo dos capítulos de uma novela, por exemplo? Eu acho que pensando em novela especificamente, eu acho que é uma máquina de sonhos que não para 24 horas e é um desafio muito grande. Eu não desmereço, assim, nós atores que fazemos novela, ou só aqueles que só fazem novela, porque é um desafio, assim, tamanho. Porque você grava no máximo umas 30 cenas por dia, às vezes você sai de externa, vai pro estúdio e tudo não tá na ordem cronológica das coisas e os textos vão chegando praticamente que naquela semana, então o tempo de preparo de estudo já não é tão lapidado, né? Assim, não é tão minucioso. Então, você fazer acontecer, você conseguir decorar e fazer com verdade e isso ser transmitido na tela e emocionar o público que está em casa, nossa, alcançamos o nosso objetivo. Então, acho que é um desafio, assim, enorme. E tira o chapéu para nós, atores que fazemos novela especificamente, assim. Já no teatro,
eu acredito que é um desafio por dia, no sentido de que é o mesmo texto? É o mesmo texto. Você teve meses de ensaio? Geralmente sim. Tem um mergulho profundo do personagem? Sim. Mas a gente tem que lidar com o improviso, a gente tem que lidar com o inesperado, a gente tem que lidar com a temperatura do público, porque cada público traz uma energia diferente. Às vezes a gente tá ali numa comédia esperando risada num determinado momento e não vem. Às vezes o público tá mais frio, às vezes o público tá quente. Então, cada dia é um espetáculo novo. Então, o espetáculo nunca vai ser igual, por mais que o texto seja o mesmo, por mais que a preparação já tenha sido feita. Então, assim, é lidar com o inesperado, assim, com a surpresa do dia. E o cinema, série também especificamente, eu acho que é uma arte que fica ali eternizada, porque você pode assistir, né, hoje, né, nos streamings, você pode assistir também quando desejar, e você tem mais tempo de preparo, quando você grava, você filma, são menos cenas por dia, então você repete, às vezes é uma cena só naquele dia, então é mais minucioso, mais detalhista, mais, tipo, todo mundo tem que estar alinhado no sentido de que é isso que a gente vai fazer, então a gente vai tentar fazer esse take dessa maneira, com plano sequência do começo ao fim da nossa diária, mas a gente vai fazer. Então acho que fica um trabalho talvez mais artístico, com mais delicadeza mesmo, assim, não desmerecendo nada. Mais minucioso, talvez, né? Mais minucioso. Então, eu acho que todos têm o seu valor, mas as suas maneiras diferentes de lidar. E cabe a nós a entrar nesse universo, vestir a camisa e vambora. Na televisão é tarararará. No teatro é ao vivo e agora faz acontecer. E no cinema é fazer né, minuciosamente. É uma maravilha. Legal. É doido, mas eu amo. Pois é, então, mas você sabe assim, eu nunca tive nenhum tipo de aptidão para atuação. Aliás, na escola eu odiava aula de teatro, porque eu sempre gostei do por trás das câmeras, sabe? Eu gostava da parte técnica, do filmar, do escrever e tal. Era outra coisa da arte que me trazia. Então essa parte de atuação me deixa muito curioso, assim, dessa construção. E aí até voltando, né, pro ponto onde a gente estava falando sobre essa sua pluralidade aí, né, como você consegue navegar por tantos gêneros e tudo mais dentro do cinema e da televisão e tal. Eu queria saber como é pra você essa coisa de você tá chegando ali no set, por exemplo. Vou pegar duas obras aqui que são diferentes, tá? Que a gente viu aqui. O Lascados, por exemplo, o filme que você fez em 2014, que é uma comédia. Sim. E a gente tem agora a série do que é o Escolhido, né? Que tá na Netflix agora. Que é um suspense, é outra coisa diferente. Aí a gente pensa assim, bom, contratamos Paloma, ela está vindo pra cá, o seu casaco, com sua bolsa, tá vindo pra cá e tal, chegou aqui, ela tira todo esse utensílio palomístico e pendura aqui nesse cabide. E de repente você é a doutora Lúcia, você é a Senilde, né? Tipo, aquela pessoa, aquela atriz que foi até o set e tal, foi deixada um pouco de lado. E não importa se você dormiu mal, se você teve dor de barriga, se você brigou com alguém, não sei o quê. Não, naquele momento você é a doutora Lúcia. Esse seu desvincular da pessoa física, vamos dizer assim, para pessoa fictícia, é um processo que você consegue fazer rapidamente, assim, ou você vai trabalhando isso dentro de você? É um processo. Com certeza é algo que a gente tem que trabalhar dia a dia. Os dois exemplos que você deu foram exemplos que eu tive que sair da minha zona de conforto, no sentido de não estar na minha casa. Eu fui para o Espírito Santo para gravar Lascados e fui para o interior de Tocantins para gravar O Escolhido. Então, assim, só o fato de você sair de casa, você não encontrar com a sua família, não ter minimamente uma rotina normal, assim, do dia a dia, isso já te coloca num outro estado. Essa série que eu fiz, né, O Escolhido, me colocou em contato com a natureza nos meus dias de folga, me colocou em contato com a natureza durante as gravações, e que eram
o nosso universo de filmagem, que era o universo da nossa história. Então, quanto mais a gente se aproxima da realidade da personagem, mais a gente vai dando corpo para ela. Corpo eu não digo só no físico, mas de alma, de pensamento, né? É claro que a Paloma tá sempre ali, de alguma maneira, mas quando eu recebi as cenas para filmar no dia seguinte, eu já sabia que as cenas eram difíceis, eram cenas de tensão, era cena de luta, era cena de perseguição, era cena no meio do mato. Em algum lugar eu já ia preparando o meu estado físico, mental e emocional para viver aquelas cenas do dia, porque eu aprendi muito isso, né? Eu pelo menos, né, eu não consigo chegar toda, eu sou muito alegre, né, sorridente, saltitante, mas quando eu tinha cenas mais difíceis, o pessoal da maquiagem já sentia que eu tava fechada, que eu tava mais introspectiva, eu falava com as pessoas mais pontualmente, só o necessário, porque eu sabia que daqui a pouco eu ia ter que dar algo que eu tenho que botar pra fora, e aí é onde existe um respeito muito grande por esse momento do ator, né? A cena não acontece só no ação, a cena já tá acontecendo há muito tempo antes, né? Então, por isso que é um trabalho, assim, difícil, e que quando termina, a gente precisa encontrar uma chavinha de se desconectar mesmo, porque senão a gente fica numa vibração negativa, numa vibração de maldade, numa vibração de, sei lá, do que for a cena, né? A gente não pode levar isso pra casa de alguma maneira, mas o antes, eu sempre busco já estar naquele lugar, sentindo. E claro, a gente não pode desprezar. Eu tenho aprendido isso num curso que eu tô fazendo. Já falei, né? Porque eu estou fazendo essa quarentena, eu tô fazendo muitos cursos. Que bom. Até curso de interpretação online eu tô fazendo. Que legal. E a professora falou isso. A gente não tem como também fechar os olhos para o que tá acontecendo no aqui e no agora. Se eu tô com dor de barriga, se eu tô com dor de cabeça e eu tenho que trabalhar e eu tenho que fazer aquela cena, eu tenho que usar isso a meu favor. Então, como é que seria essa personagem com dor de cabeça nessa cena? Onde é que você pode botar essa dor, sabe? Onde é que você transmutar essa dor ou levar essa dor pro coração? Aí são coisas, assim, muito subjetivas, né? Que a gente acaba trabalhando e transformando, porque o que está acontecendo, seja no espaço, seja na relação com o outro, seja com você mesmo, né? Não tem como negar que eu tô com uma dor de cabeça, que eu tô com uma cólica, mulher tipicamente, TPM, não tem como negar. Nem que eu fique comendo assim na tona, gulosa que sou. Por favor, deixa um chocolate aqui pra mim. Pois é, tem um documentário na Netflix também, do Jim Carrey, né, que chama Jim and Andy, que é quando ele conta, né, como foi viver o Andy Kaufman no filme de 99 e tal. E a série, ela é tão, assim, é provocativa de você assistir, porque ela soa quase como uma coisa espiritual, sabe? Como se ele tivesse quase que deixado o próprio corpo para que o Andy Kaufman assumisse ali. E o Jim Carrey, ele fala muito sobre isso, sobre essa entrega pro personagem. E aí o processo oposto é engraçado como ele ocorre também, né? Que é quando você precisa também largar aquele personagem. É tipo, ó, vivi tudo isso agora eu tenho que soltar ele precisa ir embora. E ele vai, né? Ele tem que ir. Eu assisti esse documentário, é incrível, assim, parece que tá incorporado mesmo, né? Tu fala, nossa, ele eu nunca cheguei assim ao extremo dele. Eu consigo deixar uma Paloma que atenta a tudo, ao ponto de falar com as pessoas que estão trabalhando comigo de forma respeitosa e pedir, tipo, me deixa quietinha. Ali naquele documentário ele explode, né? Com outro ator, ele explode com uma equipe. E aí as pessoas ficam ali controlando ele em algum... Ele realmente... Fiquei chocada, assim. Mas é um caminho. Porque quanto mais próximo você... Quanto mais intimidade, né, você encontra com o personagem, mais você né, da sua maneira, aquele personagem. E sim, quando acaba um trabalho, nossa, eu me sinto órfã, me sinto de luto, porque a gente passa meses sendo mais a personagem do que nós mesmos, né? Assim, eu passo meses dizendo eu te amo para aquele personagem X do que pro meu próprio namorado. Sim. Né? Então, assim, é difícil isso. Fala, caceta, e agora, né? Não tem mais o roteiro. A vida de novela, a gente se baseia no roteiro. Deixa eu ver o roteiro dessa semana. Vou gravar todos os dias. Não dá pra marcar dentista, não dá pra fazer mercado, e academia esquece. A gente acaba não tendo uma vida normal. Só gravação. Quando você não tem mais esse roteiro, você fica até desnorteado. O que eu tenho que fazer amanhã?
Ninguém vai me dizer que eu tenho que fazer então? Não vou ter que ir no supermercado mesmo amanhã. Então agora eu que tenho que fazer o roteiro da minha vida? Então tá bom. Então vamos lá, vamos botar uma rotina mais tranquila. Então a gente fica meio órfão mesmo, assim. Eu tenho saudade dos personagens que vivi, assim. Saudoso. E tava pensando aqui na questão da troca, né? Do quanto é interessante a troca, né? Quando você tá no seu personagem, aí você tem um outro ator que também tá vivendo a mesma coisa que você, né? Ele tá lá se preparando pro personagem dele, fazendo aquilo e tudo mais. Daí eu fiquei pensando quanto deve ser incrível você trabalhar, sei lá, com uma pessoa, sei lá, com alguém que tem às vezes uma bagagem maior por ser uma pessoa, enfim, mais velha, ter feito muito mais personagens, sei lá, uma Lília Cabral da vida. Tava vendo aqui no Escolhido, eu acho excelente o trabalho da Tuna Dweck, né, que tem vários momentos que vocês se confrontam e tudo mais, ela é muito legal, é uma excelente atriz e tal. Pensando que tem duas pessoas, vamos imaginar que tem lá o seu eu e o seu personagem, assim, eles estão lá juntos, grudados. Tem um momento de troca que é entre o ator e não o personagem, ou não, isso se confunde, porque eu imagino até que... Nossa, são 4 pessoas conversando, né, Dan? 4 pessoas se trocando, não sei, sabe? E ao mesmo tempo, imagino o quanto que deve ser interessante você dar o melhor de si, porque tem uma pessoa na sua frente dando o melhor dela, né, assim, atuando pra caramba, e você vai lá e consegue ser melhor, porque a outra pessoa tá lá, né, dando aquele gás pra você. Como que funciona pra você essa questão da troca com pessoas que dão aquela, né, aquele arrepio, assim? É um processo de muita gratidão, assim. Nossa, graças a Deus, as pessoas que passaram, assim, na minha vida, que eu contracenei, o primeiro choque, assim, que eu tive foi Lília Cabral, assim, né? Você comentou da Lília. Caraca, minha mãe é Lília Cabral, como assim? Meu Deus, minha irmã é Aline Moraes. Eu tava ali com uma família que agora? No primeiro momento, a gente trata as pessoas com distanciamento, né? Meu Deus do céu, são ETs, né? ET. Só que a convivência faz com que a gente perceba que não, são pessoas, gente como a gente. Hoje tem pessoas, já que estão começando agora, que me tratam como um ET. Teve alguns atores que fizeram a segunda temporada do Escolhido, os adolescentes, que a gente costuma dizer, que eles me olhavam pra mim assim, ai, Paloma, eu sou sua fã, ai, meu Deus, E aí eu acho legal essa troca, assim, porque eu já tive esse momento, ela tava tendo esse momento comigo, e aí a gente acaba aprendendo muito. Então, num primeiro momento, a gente fica ali de um distanciamento, meu Deus, como é que faço pra tocar nessa pessoa, pra falar com essa pessoa? E aí depois, quando você vê, eu, já dormi na casa da Lília Cabral, ela me tem como filha, eu já passei Natal com ela, sempre presente nos aniversários, datas comemorativas, a gente não se encontra todo dia, toda hora, mas assim, eu tenho uma abertura com ela e, poxa, ela é uma mãe pra mim de verdade. Então, em cena, fica assim aquela coisa, uau, a Paloma admirando, uau, eu tô contracenando com ela, meu Deus do céu, olha que maravilhosa, olha essa dica que ela me deu. Quando eu quero algum conselho, eu ligo pra ela, né? Olha, Lília, o que você acha isso? E em cena, a gente se apoia, né? Aí eu acho que é independente de uma veterana ou de quem tá chegando, eu acho que na hora do ação, a gente tá todo mundo ali no mesmo jogo, né? Se a gente se dedicou, se a gente estudou, se a gente ensaiou, no gravando as coisas acontecem de alguma maneira. E é claro que eu aprendo muito profissionalmente também, assim, com essas atrizes icônicas, assim, que são, nossa, ai, eu sou fã, Só pra citar pra quem tá ouvindo o podcast, num local, porque a gente acabou não citando o nome, especificamente essa relação com a Lília Cabral foi na novela Viver a Vida, né, da Globo, né? Isso, Viver a Vida, do Manuel Carlos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, moço, o senhor não viu um menino correndo por essas bandas aqui, não? Vi não. A gente tá falando dessa coisa da troca, né, entre os atores e tal, que é realmente muito rico, assim.
E eu queria saber um pouco também sobre a questão da vaidade, né? Porque a gente sabe que o mundo do entretenimento, a exposição, ele tem essa questão intrínseca, né? Porque você está exposto o tempo todo. É imprensa, é vida pessoal, é a obra que você está colocando, né, no ar, e a partir do momento que você grava e coloca no ar, ela ganha o mundo e todo mundo vê e tem a crítica e tal. Então, assim, existe toda essa questão da vaidade, tanto de todos, né? Da direção, roteiro e tal. A gente, inclusive, fez um papo aqui recente falando sobre edição, e a gente estava comentando isso, o quanto é engraçado, né? Porque quem faz edição, por exemplo, fala, nossa, você já viu o Escolhido? O Escolhido é feito pelo editor tal. Daí o outro, não, mas eu assisti o Escolhido porque é do diretor tal. Aí eu, não, eu assisti porque a Paloma tá lá. Então cada um assiste por um motivo que ultrapassa. Pela sua profissão, né? Os editores vão assistir as coisas pelos editores. Né? E aí eu queria saber um pouco sobre essa questão, né, da vaidade, porque eu acho tão curioso, né, porque é uma profissão que te expõe, ao mesmo tempo que ela te deixa tão exposto, assim, tão frágil, né, perante a opinião pública e tudo mais, ela tem essa questão também de lapidar um pouco dessa nossa vaidade, né? Como é que você foi trabalhando isso, visto que você começou cedo, aí foi estudar, voltou e tal? Você acha que até esse período, né, que você saiu para estudar te deu também uma maturidade, assim, para você conseguir lidar melhor com isso, porque você entendeu melhor as regras, né, do jogo? Sim, eu acho que tudo isso que você falou tem pitadinhas aqui na minha vida, assim. Acho que até a frase que eu disse no primeiro bloco, né, de eu buscar as estrelas, mas sempre manter o pé do chão, eu acho que é algo que eu falo sempre, e isso vai além de profissão, isso vai além de status. Acho que isso vai muito da nossa essência, da nossa base, do nosso porto seguro, que é de família, né? Porque esse nosso mundo, né, o mundo artístico, realmente tem muitos holofotes, né? Tudo tipo, tudo que eu faço, tudo que um artista faz, parece que se triplica, né? Todo mundo faz igual, mas o que eu faço, nossa senhora. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque de alguma maneira nós somos exemplos, de alguma maneira nós influenciamos, de alguma maneira as pessoas se espelham ou não, né? Então, e essa exposição toda abre espaço para julgamento, abre espaço para você se vangloriar, abre espaço para você subir num pedestal e não sair mais, abre espaço para milhões de coisas. Então, por isso que eu acho que o pé no chão é sempre muito importante, porque você tá ali, quando eu digo alcançar as estrelas, para mim não é ser famosa, né? Não é trazer essa vaidade de, estou aqui, que bom, eu sou maravilhosa. Ai, nossa, que incrível, tá todo mundo me aplaudindo hoje por causa desse trabalho. Não, para mim alcançar estrelas é viver do meu ofício, que é contar histórias, que é dar vida para personagens. E, consequentemente, o reconhecimento vai vir, seja positivo ou negativo. Mas eu preciso manter meus pés no chão, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem que manter a nossa essência, que eu prezo, né, de ser simples, de ser educada, de ser respeitosa com as pessoas que estão trabalhando. E eu tenho certeza absoluta que por todo lugar que eu passo, as pessoas vão ver essa Paloma, assim. Porque se a vaidade toma conta, né, se a fama toma conta, se esses holofotes todos tomarem conta, você perde as estribeiras, você perde o rumo, e aí você tá querendo sobressair, você tá querendo ser mais do que a sua própria arte, o que eu já não acho legal. Eu acho legal quando as pessoas querem ver o seu trabalho, quero ver o trabalho porque a Paloma que fez, poxa, que legal, personagem diferente, o diretor, o diretor meu amigo, deixa eu ver, eu gosto do estilo que ele dirige, deixa eu ver essa edição, esse diretor de fotografia, característica dele. Eu acho que a nossa obra tem que estar à frente de nós, assim, no caso. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, assim. A vaidade, eu acho que ela tem que estar, a gente tem que ter o equilíbrio na mão. Acho que em tudo na vida, não só na questão vaidade, mas em tudo na vida a gente tem que ter o equilíbrio, porque quando nem 8 nem 80, assim, né? Quando é muito, é demais. Quando é pouco, é de menos. E essa questão do que você tinha falado já antes, de ter trabalhado nos bastidores, de ter estudado, né, toda a questão do entender da cenografia, entender da situação que tá lá, né, e não olhar só para o que você faz como atriz, imagino que ajuda também, né, assim, e até para as pessoas
ouvindo aqui o podcast fala, nossa, a Paloma já ajudou no teatro e não ficou só indo lá atuando e voltando pra casa, depois ela ajudava nas coisas. Acho que é interessante também isso, né, mostrar, enfim, essa liberdade de mostrar pras pessoas tudo que você sabe e estar em outros pontos ou entender, acho que ajuda também, né, a se desfazer dessa vaidade, dessa coisa focada no corpo, né? Eu acho que a gente tem que partir do ponto de se colocar no lugar do outro. Quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a posição, a profissão, a situação, a realidade do outro. Então, assim, eu sou atriz, beleza, eu tenho esse universo, o que me exige é isso, eu tenho esse caminho a seguir, mas eu preciso das outras pessoas para que aconteça o meu trabalho. Eu não sou nada se eu não tiver as outras pessoas ali dentro do audiovisual, por exemplo, para fazer acontecer. Então, se eu entender o que o produtor precisa, eu vou ajudar ele de alguma maneira a viabilizar o trabalho dele da melhor forma, assim como ele também vai me ajudar. Então a gente tá sempre dando as mãos, ninguém solta a mão de ninguém. Tem isso, ninguém pode soltar a mão de ninguém, porque senão não acontece. Não adianta eu sentar em cima da vaidade e dizer, por favor, James, traga um copo d'água, diga à produção que eu não vou gravar agora porque estou de enxaqueca, me dê 2 horas de descanso. Nossa, a equipe toda vai rodar a baiana, porque vai atrasar, isso é dinheiro que perde, o carro que alugou pra cena, é a luz que tá caindo. Então, se eu não jogar junto, se eu não vestir a camiseta ali do meu time, a gente não vai fazer gol. Né? Então, independente de qualquer problema que tenha no meio do caminho, ou qualquer particularidade também, porque tem todos temos, né? Mas tem alguns atores que eu já vi, assim, que tem certas particularidades que às vezes pode ser uma pitadinha de vaidade um pouco mais, assim, excessiva, mas que tudo bem, né? Que a gente consegue contornar. O problema é quando a vaidade é maior do que a pessoa, é maior do que o projeto, aí é melhor cair fora, assim. Sim. E geralmente não sobra espaço, né? Assim, porque eu imagino que ninguém vai ficar chamando, né? Quem é extremamente insuportável, ninguém vai ficar chamando pra trabalhar, né? Nos projetos, enfim. Não vai. Se deu trabalho num projeto, no outro, meu amor, não vai ser mais você. O nosso meio existe uma concorrência muito grande, né? Tem muita gente boa, tem muitos talentos que ainda não foram vistos, que não foram reconhecidos, outros aqueles que já são veteranos, tem a gente que tá aqui nadando, trabalhando. Então, assim, se você deixar sua vaidade subir a cabeça de forma desacerbada, você não vai ser mais bem-quisto, bem visto. E isso vai passar não só para as pessoas que trabalham no meio, mas até pro público, né? Porque encontra essa pessoa no dia a dia, fala assim, nossa, que pessoa estranha, que energia negativa. Enfim, a gente sente, né? Independente da profissão também, eu acho. É isso que me encanta muito na parte da atuação, é que a sua ferramenta de trabalho é você, né? Não tem mais nada. Você pode ter ali utensílio, roupa e tudo mais que vão caracterizar aquele personagem, mas muito do personagem é você, é seu corpo, as suas emoções e tal. Então é uma coisa muito visceral também, né? Muito visceral, assim, por isso que eu falo, é intenso. Tem Paloma em todos os personagens que eu vivi. Como é que seria a Paloma nesse lugar? Eu fiz a novela Salve Jorge, que a personagem, ela foi traficada, é um assunto polêmico sobre tráfico humano, que acontece, assim, não é só coisa de filme, acontece hoje. Então, como é que seria a Paloma nessa realidade? Eu nunca fui traficada, nunca fui obrigada a fazer sexo, graças a Deus, nunca drogada, nada. Só que como é que seria a Paloma nesse universo? Como que ela sentiria? Então, pesquisando outras mulheres que passaram por isso, que tiveram essa experiência, a gente vai absorvendo a experiência delas para eu conseguir colocar em prática, em cena, a minha Paloma, a minha personagem dentro desse universo, o mais próximo possível dessa realidade. Só aproveitar que a Paloma, né, tá falando aqui de vaidade, e ela, né, por ser uma pessoa que trabalha muito bem a vaidade, acho que vale ressaltar que Salve Jorge deu a ela o prêmio de jovem brasileiro, né, um prêmio de atuação por Salve Jorge. Então acho que, né, só pra deixar aí registrado.
Obrigada. Ai, obrigada. Essa estrelinha, obrigada. Estrelinha na... Meu momento vaidoso. Poxa, orgulho, vai. Orgulho, pô. Mas tem que ser, tem que saber. Mas até ia perguntar, você comentou que tá estudando, né, bastante agora, enfim, período de quarentena e tudo mais. E eu vi até nas redes sociais que você tem feito meditação, não sei se você sempre fez, mas eu tava pensando nessa questão, assim, o que é o estudar pro ator, né? Imagino que seja um pouco de tudo, seja tem a ver com o físico, tem a ver com o estudar mesmo, né? Ler um livro sobre algum tema de atuação e praticar. Como que você vê esse processo de estudar na profissão, né? Para todo mundo tem que fazer isso em qualquer profissão para se melhorar e para crescer. Como que você definiria assim o que é estudar pro ator? Prático, é o teórico, é tudo junto, é a meditação, é a aula com o especialista? Para mim, acho que é tudo junto e misturado. O ator, eu acho que a gente tem que estar em constante observação, porque como vocês falaram, né, o nosso material de trabalho é o nosso material humano. Então, quanto mais a gente se conhecer, mais a gente vai descobrir ferramentas dentro da gente, dentro das nossas memórias sensoriais, emotivas, dentro do que a gente pode emprestar para os nossos personagens. Quanto mais a gente observar o outro, realidades diferentes, porque a atuação pode me fazer ser médica como uma prostituta, uma santa como uma puta, uma tímida como uma divertida, alegre, saltitante, uma palhaça, uma vilã. Eu posso sair matando como eu posso sair curando. Então, assim, são universos extremos e diferenciados. Então, quanto mais a gente conhecer gente, mais a gente se permitia a estar em contato em universos diferentes do nosso, outras realidades, outras religiões, outras raças, outras culturas, outros países. Eu acho que tudo isso é bagagem, isso é estudo, de maneira, assim, geral, ampla, né? Observar o outro e a si mesmo. Agora, existem cursos e métodos diferenciados de A a Z, cursos espanhóis, cursos americanos, cursos de mestres brasileiros, técnicas que foram descobertas no processo XYZ, seja por aula de voz, seja aula de corpo, seja aula de interpretação, seja aula de análise de texto, que estão aí à nossa disposição e que eu, particularmente, de um trabalho para o outro, eu prefiro sempre dar uma respirada no tipo não pensar em nada, aquela entre safra, assim, de tipo, deixa eu viver a minha vida para dar uma esvaziada, mas em um momento me colocar nesse lugar de aprendizado mesmo, de aprender um método diferente, um caminho para chegar naquele mesmo lugar, só que um caminho pelo corpo, um caminho pela voz, um caminho pelas memórias emotivas. Aí o outro método é, enfim, passar o dia dando vida para aquele personagem. Enfim, são métodos. É muito trabalho, assim, muito estudo constante. Eu acho que não tem como a gente se acomodar. O que é necessário é a gente estar pronto para tudo que está por vir. Eu não sei ainda meu próximo trabalho. Assim, qual será? Será que é uma vilã? Será que é uma prostituta? Será que é uma mocinha? Será que é uma freira? Eu não sei, mas eu tenho que estar aqui com todas as ferramentas dentro de mim, latentes, para eu poder usar quando chegar o trabalho na minha mão. Não existe negociação e uma vacinação obrigatória e emergencial do governo. Não é de interesse de uma médica um lugar onde ninguém morre? Aquela maluca disse que tinha um escolhido que mandou atacar a gente. Você mencionou o nome dele, Sumira. Você disse escolhido na frente de um grupo de estranhos. Eu percebo essa sua paixão pela atuação, e daí vou até te fazer uma pergunta que talvez até já saiba a resposta, mas você tem vontade de repente migrar para outras áreas, tipo dirigir, escrever, produzir, enfim? Então, escrever eu sei que eu já não tenho muito dom, não. já assumo aqui, vocês, né, escreve um roteiro pra gente? Não sou boa pra escrever. Uhum. Eu sou boa pra dar ideias, eu adoro meter o bedelho, assim, a direção eu gosto, me instiga, produção também me instiga, e de uma forma pequena ou não, de alguma maneira eu sempre tento, acho que quando a gente tá fazendo uma cena, dependendo do diretor, a gente tem uma liberdade, né? Agora na quarentena, por exemplo, a gente tem feito, eu fiz com meu namorado alguns projetos, alguns promos, pilotos de série dentro da quarentena, dentro da nossa casa. Então eu me vi vendo ângulo de câmera, escolhendo roupa para usar, melhor maquiagem, o melhor local para fazer a cena, vamos usar 2 câmeras, tipo, isso com celular. Uhum. Então a gente acaba tendo conhecimento, né? A vida acaba nos dando essas oportunidades. Então eu posso dizer que agora na quarentena eu dirigi, eu fui diretora de fotografia, eu fui cenógrafa, eu fui figurinista e ajudei meu namorado também, tipo,
orientando ele, eu acho que você podia fazer assim, e vice-versa. Então eu fui uma coaching, uma preparadora de elenco. Então tudo que está envolvido me dá vontade, sim, de trabalhar por assistente de direção, quem sabe, ou um projeto meu. Isso, escrever não. Só escrever que eu sei que eu eu dou a ideia para vocês escreverem para mim. Porque dá para perceber assim, bem latente realmente essa sua paixão pela atuação, né? Então é legal da gente ver também isso, como o se debruçar em cima de uma profissão, estudar, se preparar para ela e tal, você acaba também tendo esse retorno, né? E a gente estava até agora há pouco falando sobre justamente a situação que nós estamos vivendo, de quarentena e tudo mais, e aí eu queria falar um pouco com você sobre o mercado artístico, né, o mercado cinematográfico e tal como um todo. Você tem várias obras bacanas dentro do cinema e eu queria que você falasse um pouco sobre como você está vendo a situação, porque existe hoje também todo um movimento, né, um pensamento sobre a classe artística, né, porque a arte dentro desse período que a gente está vivendo, a arte foi um dos mercados que mais sentiu. E ao mesmo tempo que mais está sendo valorizado, né, de uma certa forma. Exato. As pessoas estão vendo o quanto é importante na nossa vida você ter um filme para assistir, a música para ouvir, né, tudo essas coisas. Exatamente, você já respondeu a minha... Bom, já não tem mais o que responder agora. Mas é exatamente isso, porque até, né, meses atrás, a arte de alguma maneira estava sendo criticada, de alguma maneira estava, pra que investir na arte, na cultura, não sei pra quê, porque assim, pra mim a arte sempre foi vida. Pra mim, dentro da minha casa, a arte faz parte da nossa educação. Pra mim tinha que ser uma matéria básica dentro da escola, não é quem quer fazer teatro, quem quer fazer dança, quem quer fazer artes, acho que tem que passar, tem que conhecer, independente de você querer seguir a carreira artística, porque eu acredito que o teatro, mais que você não gostasse de fazer teatro na escola, eu acredito que o teatro te faz uma pessoa mais comunicativa, mais criativa, de se relacionar melhor. Então isso tudo só vai somar na profissão de alguma maneira. Então quando nós artistas, né, a gente vê tirando das nossas mãos os apoios, os patrocínios, uma atenção focada, exclusiva para nossa pasta, vamos dizer assim, dá um certo desespero, porque a gente depende disso para poder fazer e viabilizar os nossos projetos, né? É claro que eu concordo que é necessário uma fiscalização maior, né? Uma valorização dos pequenos grupos de teatro, das pessoas que não têm tanta condição assim logo de cara. Enfim, são N possibilidades que poderiam ser mais valorizadas, fiscalizadas e de fato fazer acontecer. Agora na quarentena, talvez as pessoas possam estar valorizando mais, porque realmente dentro de casa, o que você faz? Né, além de limpar a casa, estar com a sua família, ou de repente ter um momento seu. Você vai ver uma série, vai ver um filme, vai assistir uma novela, vai escutar uma música, vai ler um poema. Enfim, a arte, de alguma maneira, ela está presente na nossa vida desde desde quando a gente nasce. Um bebê, ele já não nasce falando, ele nasce ouvindo sons, e aí vai estimulando ele com musicalidade, e aí vai estimulando ele com cores, com tintas e texturas, e aí aprende a falar, e aí aprende a ler e a se expressar. Então isso, as pessoas, acho que talvez agora, com a quarentena, possam entender que a arte e a cultura, elas estão presentes na nossa vida desde a nossa existência, né? E eu fico muito feliz e honrada por poder fazer parte desse universo que me faz feliz como profissão, como atriz, como pessoa, e também de levar, né? Porque o nosso intuito é levar entretenimento, é levar reflexão, uma mensagem que seja positiva ou negativa para o público no modo geral. Né? Então, assim, eu também acho que a nossa área de cultura e arte está estremecida, está desamparada, não está tendo uma atenção, mas estamos aqui, sendo resistência, se reinventando, provando que a gente pode sim trabalhar à distância, agora, né, finalizando essa quarentena, voltando a nossas vidas normais, como fazer arte, né, como ir ao teatro. Talvez ir ao teatro, ir ao cinema vão ser os setores que vão demorar mais, né, para voltar à normalidade.
Então, os músicos em bares que, né, ganhavam ali nas suas diárias, nos bares, como que vai ser? É muito difícil. Então, a gente tem que ter um apoio do governo, a gente tem que ter apoio das grandes empresas para investir e também levar sustento e vida digna para essas pessoas que dependem da arte de alguma maneira. Né? Não só os artistas do palco, todos envolvidos precisam, né, de como que a gente vai viabilizar a nossa arte. Nós temos criatividade para nos reinventar, mas a gente precisa de apoio e de investimento mesmo para fazer acontecer. O Spike Lee recentemente, né, disse que ele, Spike Lee, diretor de cinema hollywoodiano e tal, falou assim: eu só volto pro cinema quando tiver uma vacina. Até lá eu não volto pro cinema. Uma declaração super forte, né? Forte, difícil. Sim. Tem teatros, acho que na Alemanha, que estão tentando reabrir com um monte de cadeira retirada, né? Assim, só com, sabe, de 2 em 2, uma em uma separada. Talvez seja um caminho que alguns... Mas daí, assim, o ingresso talvez seja mais caro, né? Se não tiver apoio, né? Porque como é que você vai fazer? Porque aquilo, o artista, ele basicamente aglomera pessoas, né? De uma certa forma. Claro, shows. Imagina, um show no Maracanã, um show no AMB, um show... Como fazer um show, né? Como fazer acontecer numa sala de teatro? Realmente, por isso que eu disse, nós artistas, a gente pode até ter criatividade para fazer e acontecer. Eu já ouvi falar de fazer teatro de rua, mas mesmo assim, teatro de rua, as pessoas vão se aglomerar da mesma forma. Essa ideia de tirar as cadeiras, beleza, é uma ideia, mas precisa de investimento, porque aí, se antes era difícil lotar uma plateia, aí agora você tirando cadeiras, você tá com meia plateia, e a meia plateia para menos vai ser a sua lotação máxima. Então vai ter que aumentar os valores dos ingressos, mas aí o público não tem condição, ainda mais depois de quarentena. Então quem vai investir? Quem vai ajudar essa classe, né? Quem vai prestar atenção? O nosso mercado, assim, audiovisual e tudo mais, ele já é um mercado muito fragilizado, né? Principalmente por conta justamente da falta de incentivo e tal. Foi muito politizado também nos últimos anos e tudo mais. Então, é realmente preocupante a gente ver como, por exemplo, o cinema nacional vai lidar com isso e tal. Você sendo uma atriz que já fez tantos filmes, que tá aí, né, fez TV e tal, bebe e sente da arte da atuação. Eu queria saber se você tem alguma dica para as pessoas, porque às vezes o que eu percebo, pelo menos em mim, assim, é que durante esse período a gente passa por uma montanha-russa de sentimentos, né? Tem horas que tá feliz, não, vamos ser positivos e tal, aí daqui a pouco tá todo mundo chorando. Eu me vejo chorando com o Jornal Nacional ultimamente, com troca de imagem de fundo. Eu tô sensível, tá? Eu tô sensível. Eu não sei como é que eu não chorei ainda aqui nesse papo, mas eu tô sensível. Pois é. Aí eu queria saber, você que tem esse talento, né, de domar emoções, assim, de tantas personagens e tal, existe alguma técnica que você tenha usado com você mesmo durante esse período? Não! Se você tiver, por favor, me diz! Calma, respira, Paloma Bernardi, respira. Por isso que você quer passar para o seu público. Calma, respira. Não, tô brincando. A real é que eu me igualo a você, assim. Eu de fato, sou gente como a gente, assim. É claro que profissionalmente eu lido com as emoções, né? Domino as emoções, tento, né? Minimamente, pra poder botar isso em prática pros personagens. Mas a minha vida é a vida que tem problemas afetivos, profissionais, financeiros, familiares, de relações do dia a dia. Então, assim, essa quarentena, eu parto sempre do ponto, que aí é uma dica que eu dou, assim, de verdade, real, falando. Eu parti do ponto de ver as coisas sempre pro lado positivo. Então, assim, fique em casa. Eu procuro não falar, estou isolado, isolamento, porque ficar em casa pra mim é uma bênção. Eu não tô numa prisão, eu tô na minha casa, né? Quantas vezes a gente não consegue parar pra aproveitar a casa que você lutou tanto pra ter? Então, eu me sinto privilegiada por ter minha casa e, nossa, obrigada, meu Deus, por estar em casa. Adoro
estar em casa, amo ficar em casa. Então eu já olho por esse lado. Aí depois eu penso, poxa, como é que eu vou otimizar a minha vida, os meus dias, né? Eu crio meio que uma rotina e eu tento procurar focar no meu corpo, na minha mente, na minha alma, no meu intelecto, no meu corpo, na minha mente. Porque se eu não focar nessas coisas, eu vou só dar atenção a uma delas e aí vai faltar em algum lugar. Então, assim, se eu não treinar, fazer um exercício físico, alguma coisa do tipo, eu vou acabar comendo e vou engordar, vou passar mal, vou ficar, né? Se eu não fizer as minhas orações, eu sou uma pessoa de muita oração. Eu acredito que esse vírus, por exemplo, nos conectou negativamente, né? No sentido de, poxa, aconteceu lá na China, olha aqui o Brasil sofrendo horrores, tantas notícias ruins. Então, assim, procuro não assistir o tempo todo, toda hora, porque senão isso me faz mal. E aí, com as orações, eu prefiro me conectar positivamente, vibrando amor, vibrando paz, vibrando cura. Porque não é à toa. Isso que a gente está passando não é à toa. A gente tem que tirar um aprendizado disso tudo. Para quando a gente voltar para esse mundo que estava gritando socorro em diversas questões, meio ambiente, tantas guerras acontecendo, tanto preconceito, né? Tanta coisa ruim acontecendo lá fora. A gente tem que se reorganizar aqui dentro, primeiro, para a gente poder viver de uma forma coletiva com mais harmonia, com mais empatia, com mais igualdade. Então, assim, a dica que eu dou, choro, me desespero, fico triste, às vezes me enrosco aqui com a família, né, a convivência, pai, divergência de opinião, mãe, namorada, acontece, mas eu prefiro potencializar as coisas positivas. Eu acho que depois de um caos sempre vem, né, depois da tempestade, aquelas frases feitas, né, depois da tempestade, depois de um caos, sempre vem algo melhor, assim. Então, eu tô esperando isso acontecer. Aliás, né, você acertou em cheio quando você foi lá fazer o Escolhido, porque a gente tava vendo depois a série aqui, e a série fala sobre 3 jovens médicos, né, que vão até uma aldeia no Pantanal para vacinar moradores contra o vírus da Zika. Era quase profético o negócio. Não, e o engraçado é que a segunda temporada começa, eu vou dar um spoiler aqui, a segunda temporada começa com a doutora Lúcia contaminada com vírus, e aí a parceira dela, a médica, fala assim, Lúcia, você vai ter que ficar de quarentena. A primeira frase, assim, que tem. Você vai ficar de quarentena. Caraca, isso foi em dezembro do ano passado. A gente tem a premonição. Pois é. Mas você sabe que você estava falando de questão da empatia, né? Que realmente a gente espera que... E eu particularmente vejo esse monte de coisa acontecendo até na política internacional, enfim, manifestações, etc., como quase que um processo de virada, né? Aquele momento, até falei outro dia, acho que a gente está começando o século XXI agora, né? Tá tendo aquela ebulição para depois a gente conseguir acertar algumas coisas, enfim, para bem ou para mal, de um lado ou de outro, enfim. Mas a questão que você falou da empatia, e é muito interessante como que o trabalho do ator não tem como ser ator sem ser empático, né? Daí eu fiquei pensando nisso, tipo, você viveu uma médica que foi para um lugar, né, para vacinar as pessoas, que estava lutando contra epidemias e tal, e hoje a gente vive um período que as pessoas estão vendo a valorização dos médicos, a importância de se valorizar os profissionais da saúde e tudo mais. Isso é muito louco, né? Quer dizer, uma pessoa que assistiu antes o Escolhido e qualquer outra, e no caso de uma menina, de uma moça que foi traficada, né, por outro país e tudo mais, você também tem essa coisa, quem vê tá se permitindo entender aquela realidade, e você foi a primeira pessoa que teve que entender para incorporar o personagem, né? É empatia pura isso, eu acho muito louco isso. Exatamente, é entender o universo dessa médica, né, de sair da sua zona de conforto, de sair da sua casa para ir para lugares mais afastados, para levar aquilo que ela acredita que é a ciência. Olha, a gente está debatendo a ciência diariamente, a gente está questionando a ciência, a gente está esperando uma cura, que também é assunto da nossa série, através da ciência. E com a nossa fé, que também é assunto da nossa série, a gente reza, a gente pede para que essa cura, através da ciência, venha logo, né? Então, é muito doido mesmo, assim. São assuntos que a gente abordou ali na ficção e que hoje estão batendo na nossa porta de alguma maneira. E a gente aprendeu a valorizar mesmo. Acho que quem não tinha fé, hoje de repente começa
começa a ter fé em alguma coisa, independente de religião, fé em algo, né? Fé em si mesmo. Quem não acreditava na ciência, hoje está ali valorizando a ciência, as pessoas que estão doando as suas vidas, os seus tempos de vida, as suas famílias, né? Tudo, deixando as suas famílias pela ciência, em busca de algo maior. E a solidariedade também, eu tenho falado muito sobre isso nesse momento, né? O quanto a gente precisa olhar para o outro. A doutora Lúcia, ela saiu do cantinho dela para olhar para aquelas pessoas que não têm condição. Quantas pessoas necessitadas hoje que moram em lugares que não têm saneamento básico, que não têm higiene básica, que não têm acesso à água. Como é que fala? Lavem as mãos se a pessoa não tem nem água dentro de casa, né? Fique afastado, se mora 5, 10 pessoas num quartinho só. Então, assim, é uma realidade onde a gente tem que olhar com solidariedade mesmo, de poder principalmente ajudar essas pessoas, porque já está um caos. A economia já está toda, né, remexida. Então, como que a gente pode fazer por essas pessoas? Eu acho que a solidariedade é a única maneira da gente ajudar, né? Isso tem tudo a ver também com a nossa série, né? De olhar para o próximo, olhar para as pessoas, cuidar da saúde mental, né? Eu acho que esse tempo também traz isso, a saúde mental da gente, não só a física. É necessário olhar, porque senão a gente pira. Isso aqui é o top em alta costura. É um mixê de prova de roupa com acupuntura. Isso é pra abrir, sabe o quê? Os horizontes da noiva. O horizonte da noiva? Ah, não, chega. Eu vou embora, isso aqui tá uma porcaria. Epa! Stop. Pause. Play. Eu achei tão engraçado porque a série ela é criada pelo Rafael Dracon, pela Carolina Munhoz, e tem essa questão, né, que a Paloma estava trazendo aqui pra gente sobre a ciência, a médica e tal, mas eu acho ele tão assim profético mesmo, né, quando você vai assistir, porque você extrapola aquilo lá e você faz isso, transporta, né, essa realidade, e a série ela vai falar disso, sobre esses diversos Brasis que a gente tem aqui dentro. Então a gente tá falando de uma aldeia no Pantanal, cujos moradores têm uma crença lá, não acreditam em vacina, tem o escolhido, tem a religião e tudo mais, e a equipe médica vai sendo conduzida pela doutora Lúcia, que é a Paloma, que é uma médica mulher, e no primeiro episódio ela já toma ali um machismo na cara do médico, né, que você tem que lidar com muita testosterona e tal, caraca. Né? E aí, tipo, ele, quer dizer, aborda tantos pontos atuais, interessantes, assim, e aí eu queria até pincelar essa parte, porque, vamos lá, a gente tá falando de uma série, você é a protagonista dessa série, o Brasil hoje não tem produzido tantas séries assim, principalmente para esses streamings, né, Netflix, Amazon, tudo mais, e aí, de repente, você tá ali protagonizando uma série, uma atriz. Como que foi pra você isso, assim? Porque é quase que assim, a gente teve o 3%, né, que também tem uma protagonista feminina e tal, mas eu queria saber de você, assim, porque como tem essa questão muito próxima hoje da realidade, como que foi, assim, você receber a doutora Lúcia na sua vida? Nossa, foi um privilégio, assim, uma honra mesmo, porque nós, mulheres, a gente tem gritado para a sociedade, para o mundo, que nós queremos o nosso espaço, nós queremos igualdade, nós não queremos ser, eu pelo menos vejo dessa maneira, né? Eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero simplesmente ter o meu espaço, minha posição de fala, que as pessoas me escutem profissionalmente, pessoalmente, né? Então, assim, a doutora Lúcia era uma médica, né? E aí, realmente, na série, você, poxa, quem é você para ser líder de uma expedição como essa, né? Acabou de se formar uma médica mulher, né? O machismo existe em todos os setores, né? Em todos os lugares, em todas as profissões, né? Colocam a mulher num lugar submisso, de alguma maneira, psicologicamente, emocionalmente, profissionalmente, e a gente vem lutando contra isso, né? Então, quando chegou esse personagem nas minhas mãos, assim, olha, você vai ser protagonista, uma mulher feminista, líder, e vai trazer esse potencial pela profissão, eu me senti muito honrada de estar representando todas nós que temos isso já nas nossas veias e que muitas vezes não somos reconhecidas. Eu nem digo assim, é uma grande responsabilidade, porque eu acho que é uma responsabilidade do todo, né? Para ser protagonista de uma obra,
obra, eu não gosto de me ver nesse lugar de, é minha responsabilidade fazer que isso tudo dê certo, que essa mensagem seja passada. Não, é responsabilidade de todas as pessoas envolvidas que esse projeto dê certo e que essa personagem esteja no lugar que ela tem que estar, com esse posicionamento. Não é só eu dar vida pra personagem, mas é a direção colocar ela também, a direção de arte, é o figurino, é tudo dialoga de alguma maneira. Então eu me sinto honrada mesmo, assim. E eu acredito que cada vez mais as obras estão começando a trazer esse posicionamento, assim. Teve Coisa Mais Linda também, que fala sobre várias mulheres. Verdade. O 3%, a gente, com o Escolhido. De alguma maneira eu sinto que a gente tá mudando um pouco o perfil da mulher protagonista, que não é só aquela que chora porque tá apaixonada ou que chora porque morreu alguém, não. Eu tô sentindo que as protagonistas hoje, elas têm esse lugar, porque sim, somos todas humanas, independente de homem ou mulher, mas que traz uma potência, que traz uma força, um empoderamento, seja pela sua profissão, seja pelo que ela quer. Heroínas, né? Eu vejo a doutora Lúcia como uma heroína, e uma heroína humana, que pra mim é mais interessante, né? Porque ninguém é de ferro, ninguém é 100% correto. É uma heroína que tem as suas dúvidas, tem os seus medos, mas ela tem a sua força. Ela mostra para que veio e ela tá ali em busca da sua missão. E que pra mim isso é maravilhoso. Uma heroína com humanidade. E leva a história pra frente em vez de ser levada, né? Assim. Exato. Isso que é importante também. Né? Exatamente. Até tem uma coisa, assim, curiosa da série, porque eles vão dando essa tridimensionalidade, né, pra doutora Lúcia. Vão mostrar a infância dela, a conexão dela também com a religião e tal. Você, quando recebeu ali roteiro e tudo mais, você teve esse contato também para trazer esse peso para ela? Porque a série deixa bem claro isso, né? Ele quer dar esse peso para ela. Em relação à religião, você diz? Assim, mostrar todas essas facetas dela, porque mostra a paixão dela pela medicina, a conexão dela com a religião, ela como mulher também, né, precisando se colocar ali e tal. Então, assim, a série tem essa preocupação de mostrar pra gente, né, ela pequena, com a perda do pai e tudo mais, tipo, tem tudo, assim, vai tudo construindo ali essa imagem dela. Aí eu queria saber se, quando você tava ali, você tava tendo o seu primeiro contato ali com ela, assim, você já teve também esse contato de, nossa, ela na infância foi assim, ela sofreu isso, ela teve esse pensamento, ela passou por isso. Sim. Não, com certeza. Cada elemento que o texto nos traz, a gente grifa para poder, a gente bota luz, né, vamos dizer assim, a gente bota luz pra gente poder enxergar melhor aquela personagem, o seu antes, o seu durante, o seu depois, os seus diversos segmentos. Ela como na infância, por que ela é tão ciência? Por que ela é tão apegada à ciência e não é ligada à fé? O que é diferente de mim, eu sou mais ligada à fé do que à ciência. Então, aonde que ela tá diferente da Paloma? Aonde que ela conversa com a Paloma? O que faz ela querer provar que o que ela tem na mão pode de fato trazer a cura? Porque no passado ela teve uma questão religiosa que fez ela perder a fé, né? E aí isso foi... E assim, isso é muito do ser humano, né? Eu tenho outro curso que eu tô fazendo agora de espiritualidade e educação emocional. Eu tô muito culta estudando. Pois é, quando a pessoa tem 26 horas no dia, né? Exatamente, a gente consegue parar pra fazer as coisas. Faço aula de espanhol, de inglês, de interpretação, saúde mental. Eu tô aproveitando mesmo. Poxa, demais, que legal. Tendo esse autoconhecimento, né, estudando esse universo de autoconhecimento, a gente acaba indo para questões da infância, para questões da adolescência, para traumas que de repente podem reagir nos dias de hoje. E com a doutora Lúcia acontece isso, né? Por que ela é tão cética, tão ciência, e depois ela percebe que a fé também pode ser um caminho, mas ela teve que primeiro quebrar aquele passado, aquela infância, para poder de repente dar atenção para aquele curandeiro ali, falar, não, mas espera aí, existe alguma coisa aqui sobrenatural que eu não tô sabendo explicar, né? Então eu acho que esse autoconhecimento é muito importante, tanto para da vida da personagem como na nossa vida. Deixa eu aproveitar e te perguntar, Paloma, enfim, eu tava pensando aqui, uma coisa que eu gosto de perguntar também para todo mundo que é artista e que tá
até nesse processo de autoconhecimento. Quais que são as suas referências, assim, seja e aproveitando aqui o podcast de cinema, né? Seja de um grande filme, de grandes atores, brasileiros, não brasileiros, enfim, que te inspiram ou que você gosta de ver bastante, enfim, tem alguma coisa que te salta aos olhos? Então, olha, eu amo Meryl Streep. Bom, aqui no Brasil, Lília Cabral, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Wagner Moura, Tony Ramos, Beth Goulart, Nissete Bruno. Olha, eu sou babona, assim, muitos atores. Eu não consigo escolher um, assim. Porque eu acho que também que tem aquele momento, às vezes tem uma atriz que tá assim, caraca, olha ela, que maravilhosa nesse trabalho. Às vezes no outro nem tanto. Então, às vezes assim, o personagem faz com que a atriz brilhe, sabe assim? Tem uma série, The Orphan Black, que é uma atriz, Tatiana, esqueci o nome, eu sou péssima pra nomes também, mas é uma atriz que ela faz 12 personagens, são todas irmãs, assim, e ela faz os 12 personagens. Então, pra mim, além de adorar a série como história, como interpretação, assim, eu achei incrível. Os filmes do Almodóvar eu gosto bastante também, A Pele em que Habito. Eu tenho assistido muito filme espanhol, eu tô estudando espanhol, e aí eu tenho me interessado, Vis-a-Vis. Também tem a Zulema, eu esqueço o nome de todo mundo. A Zulema, que é muito boa, incrível. Casa de Papel. Ai, poxa, eu não sei, eu sou muito de momentos. Assim. Tem muitos filmes que... Eu posso falar Cisne Negro, de 1900 bolinha, Menina de Ouro, de 1900 bolinha. É engraçado, né? Porque você tem essa característica, né? Eu acho que é uma característica sua mesmo. Do mesmo jeito que você tem muitas personagens que, assim, você vai da comédia ao suspense e tudo mais, você é uma pessoa muito eclética, né? Eu acho que você me ajudou a responder muitas perguntas agora nas próximas... Porque às vezes eu fico pensando assim, mas você tem que decorar os nomes dos filmes e o nome dos atores, e você tem que dizer por que você gosta deles e tudo mais. Mas realmente eu sou isso, eu vou de 8 a 80, eu gosto de tudo, eu gosto de todos os universos, me encantam assim de alguma maneira. Pois é. Não, é uma característica mesmo. Eu acho isso tão legal, porque mostra também que todas essas suas conexões com esses personagens, né, por tantas histórias que você passou, mostra realmente que você tem essa leveza, você consegue transitar bem entre todas elas, então é muito bacana. E tem uma obra específica, eu tenho interesse em saber um pouco mais da sua experiência dela, que é o Bola Gatos, que é uma novela, uma audionovela, né, onde você fez 10 personagens lá, fazendo vozes e tudo mais, e agora você está aqui num podcast, então eu queria saber como é que foi essa experiência aí. Gente, foi bom, foi profundo agora. Foi um projeto muito legal, foi uma experiência que eu nunca tinha vivido. O diretor, ele pegou o filme Poderoso Chefão, e aí ele meio que fez uma sátira, assim, né? Meio que fez uma comédia dessa história, e nós éramos em 5 atores e tinham muitos personagens. Então, cada ator tinha que fazer mais de um personagem. Então, o meu desafio, a minha brincadeira era criar vozes diferentes. Então, foi muito legal, porque eu fiz um trabalho de dublagem, assim, praticamente, vamos dizer assim. Então, visualizar a personagem no filme, dar a voz para aquele personagem, e não era eram 5, 10, né? Então eu comecei a pesquisar vozes, a nasalada, uma voz fanha, uma voz mais grave, uma voz mais fininha, irritante. Ou aí às vezes me inspirava, tem também um exercício de a gente inspirar, criar voz para imagens. Então eu peguei uma imagem de um gato. Então agora isso aqui vai ser, vamos ver como é que seria a voz desse gato. Seria uma voz manhosa, uma pessoa que fala com uma manha na voz. Então assim, foi muito legal esse trabalho, foi divertido. E é o universo aqui do podcast, né? De você levar a imaginação do ouvinte para onde ele quiser, através das nossas vozes, né? Essa coisa de audionovela é muito legal, né? Antigamente as pessoas iam além através das radionovelas, até assistiam jogos, né? Tem gente que até hoje escuta o jogo com um radinho ali, pode ter a televisão, mas não, prefiro aqui no rádio. Aí passa a bola, não sei o que. É mais emocionante.
Traz uma negócio diferente. Estimula a imaginação, assim, muito legal. É muito bom. Que legal. E foi muito diferente, assim, o fato de você ter que interpretar só com a voz, não ter ali o corpo, né? Não tá sendo captada o corpo, assim, e tal? Pra mim, eu acho que a dificuldade maior foi firmar as vozes. Porque às vezes, tinham 2 personagens na mesma cena, então eu fazia as 2 pessoas, então, meu Deus, agora é essa. Agora não é essa. Então, eu tinha que me concentrar. Essa foi a minha dificuldade. Então, o corpo não tava nem ligando. O corpo, às vezes, até ajudava, né? Porque dependendo de como você se posiciona na frente do microfone, se você tá, né, mais fechado, se você tá mais aberto, se a sua voz tá mais solar, tá mais, né, o corpo ajuda também a trazer essas vozes. Mas a dificuldade maior era essa, manter a qualidade da voz o tempo todo com 10 personagens na cabeça. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Plano Detalhe da semana, né? Aquele momento gostoso que a gente tem aqui no podcast, que a gente dá aquela dica pra você que tá aí, que passando por essa quarentena, de repente escuta aqui uma dica e a sua semana se transforma. É pra isso que esse quadro foi criado aqui, pra transformar vidas, né? Só tem essa missão simples e singela aqui. Então, Dani, começa você hoje. O que você trouxe pra gente de Plano Detalhe essa semana? Então, vou indicar 3 coisas, basicamente. Legal. Primeiro é um vídeo, eu já indiquei um vídeo desse cara aqui, vou indicar um outro, que é o Eduardo Bueno, né? Jornalista que estuda história, que manja muito de história, que tem vários livros e tal. Os vídeos dele são sensacionais porque ele é revoltado, ele xinga todo mundo, é muito legal. E tem um vídeo recente que ele lançou, chamado Tudo Ficou Proibido, Menos a Morte. Que tem até a ver, que a gente comentou, né, da série O Escolhido, mas basicamente ele cita um momento em que o Brasil teve que enfrentar um surto de febre amarela. Ele tá fazendo vários vídeos sobre isso, né, sobre como a gente pode aprender com a história do nosso próprio país e tudo mais. E ele fala que ele não quer falar sobre isso. Ele fala assim, eu não quero falar sobre isso, quero falar de história de outras coisas, mas eu tenho que falar e tal. E ele solta os cachorros e fica bravo com todo mundo. Mas é muito bom esse vídeo, porque é muito bom a gente conhecer essas coisas da história do Brasil, né? Mostra como as coisas se repetem, cita políticos da época. Enfim, é um vídeo muito legal pra gente aprender e entender algumas coisas acerca dessas questõezinhas, sabe? Assim, e abranger um pouco a nossa visão sobre a história do Brasil. Então, primeiro é esse vídeo. Depois eu vou indicar um poema que eu não conhecia. Não sei, sabe quando você ouve e fala, nossa, como que eu nunca ouvi esse poema na vida? Que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, chamado Consolo na Praia, que é muito legal porque ele tem muito a ver também com o período que a gente está vivendo. Foi por causa disso eu comentei alguma coisa sobre os planos de 2020, né, que não ia fazer mais nada dos planos de 2020, mas já tinha mudado. Daí esse colega meu comentou, né, é tipo Consolo na Praia, você nunca leu esse poema do Drummond? Falei, não. Aí daí eu pesquisei, fui ler e achei, assim, demais como ele é muito bonito, assim, ele é muito, ao mesmo tempo em que ele é meio triste, desesperançoso, ele tem uma esperança, sabe? Então é basicamente o Drummond, um poema do Drummond falando do quanto você não tem isso, mas tem aquilo, né? Você não tem o que você sonhou grandioso, mas você tem algo no que se consolar, né? Por isso o título. E é muito bonito, muito lindo mesmo, assim, como tudo das poesias do Drummond. Então, eu nunca indiquei poesia aqui, né? Então, fica uma poesia. E vou indicar, por fim, um livro que eu terminei de ler e ainda não indiquei aqui, estava na minha listinha antes eu ia indicar, mas acabei não indicando, que é o Duna, né, do Frank Herbert, que eu terminei de ler, um livro super grande, bem longo mesmo, assim, muitas páginas e tal. Eu li e no começo eu demorei pra ser fisgado por ele, no começo estava meio chato, sabe, não demorei pra entender onde eu tava. E depois que eu captei e tudo mais, eu fui, assim, me empolguei bastante. É muito interessante, é um super clássico, né? É uma das maiores obras de ficção científica que existem, serviu de base para muita ficção científica no cinema e na literatura, e é muito interessante de se ler. Eu ainda não vi, né, o filme do David Lynch, tô pra ver e tô ansioso pelo próximo do Denis Villeneuve, né, que vai sair supostamente no final desse ano, esperamos, e que eu tô empolgado porque eu gosto muito do Villeneuve como diretor. Mas acho que vale a pena para quem quiser, assim,
né, assim, dá tempo de ler o livro, e é muito interessante, porque eu li esse livro assim, eu tava lendo e porque ele não explica muito, né, ele é um mundo completamente novo e você tem que presumir o que são aqueles nomes, aqueles termos, os planetas e tudo mais. Só que eu tava lendo ele no Kindle, né, e depois, no final dele, ele tem um glossário, né, com explicações das palavras e tal. E eu não tinha visto, porque no Kindle você não tem essa coisa do livro físico, né, de você visualizar o livro inteiro. E se fosse com o livro inteiro, provavelmente eu teria visto lá glossário e ficado consultando. No Kindle é mais difícil, né? Então é legal que ele me mostrou um pouco das vantagens e desvantagens, né, do Kindle, de se ler o livro no Kindle, mas enfim. Mas fica a dica, independente de ser o livrão cheio de página ou o seu Kindle, como for melhor pra você, se você tiver Kindle, claro, vale muito a pena ler o livro Duna pra se preparar pro filme e porque é um baita de um livro mesmo, muito interessante. Muito bem, então tá aí, 3 dicas do Dani, 3 planos detalhes, lembrando você, ouvinte, que todos os links estarão aqui, né, nesse post desse podcast, então não pegou alguma coisa, é só entrar no post do podcast e lá clicar, ser direcionado pro que a gente tá falando aqui. Paloma, e você, o que você trouxe pra gente? Estamos com nossas canetas apostas, celulares, estamos prontos aqui? Ai, olha, algumas dicas práticas, assim, do que eu estou fazendo nessa quarentena. Legal. Primeiro, quem dança, os males espanta, não é mesmo? É isso aí. Galera! Vamos exercitar esse corpício, vamos dedicar pelo menos um tempinho que seja para fazer alguma atividade física, enfim, o que gosta. Eu gosto de dançar, então eu danço. Às vezes faço uma aula de balé, às vezes faço uma aula de funk, de jazz, vou me reinventando, assim. Então tem várias lives acontecendo nessa quarentena, que agora a live virou também, né, uma ferramenta aí de comunicação, de aproximar as pessoas. Então tem live de treinos de dança adoidado, assim, bastante, pra galera poder curtir. Uma série que eu gostei muito, série Hollywood, tá na Netflix, que fala muito sobre o que a gente está vivendo agora, fala sobre preconceito, fala sobre racismo, feminismo, machismo, arte, talento, dom, né, se descobrir nesse lugar da arte, né, e são assuntos tão pertinentes hoje, atuais, e que foi feito lá atrás, né, com histórias, né, antigas, e hoje a gente continua na mesma situação. Então é uma série que é divertida, é uma série que traz bastante coisa pra gente refletir e é linda, é emocionante também. Ao mesmo tempo eu me identifico porque dialoga com o que eu vivo, que é a arte. E tenho meditado também, que eu acho que é importante, né, nesse processo de autoconhecimento e de introspecção, de ligação com o divino. Então tem um livro que se chama Meu Livro da Consciência, que é do Tadashi Kanemoto. Eu confesso que eu não sou muito da leitura, assim, eu prefiro assistir do que ler. Mas esse livro especificamente são mensagens curtas e que foi escrito há 5 anos atrás, mas são mensagens de reflexão que, nossa, leva para o que a gente está vivendo hoje, particularmente, coletivamente, que seja. Então eu faço a live da meditação com o próprio Tadashi Kanemoto. Ele faz às 6 horas da manhã e às 8 da noite, quem quiser. Oh, que legal! E aí tem essa leitura da mensagem do dia desse livro que eu acho legal. Então, assim, uma para se distrair, outra para pensar e outra para se conectar. Pronto. Nossa, demais, demais. Bom, eu vou finalizar esse plano detalhe aqui hoje, vou dar dicas de vídeos, porque é isso que eu fiz agora ultimamente, foi ver vídeos. Então acho que fica mais fácil aí. Bom, vou começar com o primeiro vídeo que eu queria indicar para vocês, vídeos todos do YouTube. O primeiro deles é o vídeo do Greg News, que ele fez, que se intitula Leveza. Texto espetacular assim, e eu queria dar ênfase pro final do vídeo, quando o Gregório do Vivier ele traz pra bancada a família dele, a mãe, a irmã e o irmão e tal, e eles cantam uma música, e ele fala sobre essa questão da leveza em si, né, como a gente trabalhar melhor essa leveza e tal. É óbvio que, né, o texto do Gregório é muito ácido, então ele vai ali, vai bater no governo e tudo mais, mas a essência do vídeo, falando sobre a leveza e da importância da gente levar as coisas de uma forma leve agora, é muito bacana. E aí, conectado a esse vídeo, teve um outro que eu assisti, é um vídeo mais curto, tem 10 minutinhos só, da Jut, né, que é uma youtuber e tal, e ela tem feito poucos vídeos agora, recentemente, e ela fez um vídeo pra GNT, então tá no canal da GNT, que se chama Tentativa de Focar no Agora
e os inevitáveis questionamentos sobre o futuro. E ela faz uma reflexão muito interessante justamente sobre a gente ter o nosso foco no agora, a gente tentar não se desesperar com as coisas que estão acontecendo e a gente tentar curtir esse momento agora. Então ela fala de, por exemplo, quando ela foi torrar a semente de, sei lá o que era, pra ela, sabe, comer e tal, e ela ficou prestando atenção naquilo e tal. Eu achei tão legal esse vídeo porque ela justamente foca nessas pequenas coisinhas, assim, que às vezes dão uma alegria, uma leveza no nosso dia a dia, e eu tenho percebido isso em mim, assim, eu tenho cozinhado mais, né, em casa, e às vezes eu fico observando a textura que a comida está ganhando, determinado tempo que está no forno e tal, ficou ali, e aí, tipo, me identifiquei muito com esse vídeo. E eu acho a Judy Jute uma comunicadora excelente, assim. Ela tá a um nível acima, realmente, nesse quesito, então acho que vale muito a pena. E por fim, quem quiser colocar um vídeo para deixar tocando e você escutar e aprender e tal, bom, tem uma live que o Eduardo Moreira fez no seu canal com a Rita Von Hunt, né? Que é uma drag que fala muito sobre política, que fala muito sobre educação, que é uma historiadora, e eles vão discutir um pouco o momento do Brasil. O trecho final do vídeo também é muito bom, quando eles fazem também uma reflexão sobre tudo isso que está acontecendo e tal. E a Rita é outra que é uma comunicadora deliciosa, assim, de se ouvir, como é impressionante o conhecimento dela, como ela consegue, né, levar as explicações e dar pontuações históricas, bibliográficas, didáticas e tal, de uma forma tão simples, tão fácil assim e tal. E esse papo dela com o Eduardo Moreira é muito gostoso, assim, da gente ouvir. Então fica esse terceiro vídeo, são 3 vídeos. O do Greg tem ali uns 30 minutos, o da Judy Jute tem 10 minutos e o do Eduardo Moreira com a Rita tem 1 hora e pouco. Ou seja, são vídeos de vários tempos aí. Aí você vê como é que tá seu dia a dia e assiste ele. Chegando aqui no final desse podcast, Cinemação 369, né? Batemos esse papo aqui sensacional com a eclética, multifacetada Paloma Bernardi, né? Falamos aqui sobre carreira, obra. Paloma, eu queria agradecer você imensamente pela sua disponibilidade, vir bater esse papo aqui com a gente. Foi riquíssimo. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão curtir muito essa troca de ideia aqui. Queria que você deixasse também, enfim, o que você tiver de mensagem final, né? E onde a gente te encontra com mais facilidade agora? Você está em alguma rede social específica? Como que a gente faz para acompanhar você aí nessa quarentena? Vou passar meu telefone, tô brincando. Aqui pra galera, gente, vocês podem me chamar no WhatsApp, eu tô tranquila em casa. Acho que não vai ser uma boa ideia, viu? Tô brincando. Bom, Instagram, tô sempre ali conectada de alguma maneira, Paloma Bernardi, e eu tenho feito lives assim com frequência para justamente trocar com as pessoas. Eu me aproximei muito assim dos seguidores, eles sempre viviam pedindo live. Eu não sou muito blogueirinha assim, né, mas vira e mexe às vezes baixa um pouco a blogueira, e aí eu vou e converso com as pessoas e tudo mais, e eu tenho feito invasão de casa dos fãs. Eu invado a casa dos fãs, do tipo, eu fecho o olho, escolho quem tá ali no papo comigo, e aí eu chego e clico em cima e chamo pra uma transmissão ao vivo. A pessoa fica desesperada, meu Deus, não acredito, Paloma está aqui, meu Deus, você tá na minha casa. É muito legal, assim, legal. É uma experiência ótima, porque eu falo com gente do Peru, do México, da Argentina, do Brasil, do Nordeste, eu falo com gente de tudo que é, e a gente tem trocado muito. Então, se você quiser que eu invada a sua casa, acompanhe no meu Instagram, que eu posso invadir a casa de vocês, e a gente pode se aproximar mais. Legal. De resto, eu só tenho a agradecer mesmo também vocês, adorei o nosso papo. Por favor, vamos marcar esse papo no mínimo em 15 dias, a gente, né? Foi muito bom. Quando é bom, a gente gosta de repetir. Ah, que bom. Fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível, vamos voltar à nossa rotina aí com esperança de que tempos melhores virão. É isso. Que bom, obrigado novamente
pela sua disposição de vir aqui falar com a gente. Adoramos mesmo, né, Dan? Nossa, adorei, sensacional. É sempre muito bom, né, trocar essas coisas e refletir sobre atuação de uma forma mais ampla, sobre arte de uma forma mais ampla. Essas conclusões que a gente vai chegando no final são sempre muito boas, né, pra gente... Enfim, acho que a gente processa muito melhor, né, do que simplesmente falar, né, todo o caminho do papo é sempre muito bom. Foi muito bom gravar esse episódio. Eu agradeço muito a Paloma e pra todo mundo que tá ouvindo. Até semana que vem. Obrigada. Parabéns por esse espaço de vocês, por dar essa abertura para falar sobre cinema, sobre arte, sobre cultura, sobre carreira profissional. Obrigada, ouvintes, também. Espero que tenha tocado aí o coração de alguma maneira, seja com reflexão, seja com incentivo, exemplo, ou não também. Não, com certeza. Obrigada. Com certeza. Sairemos melhor desse podcast. Com certeza. O podcast Cinemação 369 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.